A gente não falou sobre geração Z, já começa assim, né? A gente colocou a geração Z na mesa. Enquanto muitas empresas tentam entender essa geração olhando relatório, trend, até meme, aqui aconteceu outra coisa. Os dados eles estavam na mesa, mas a vida real também. A Mariana trouxe pesquisa, comportamento, leitura de consumo e do outro lado a Sofia, Gen Z, sentou-se ali e ouviu tudo que a gente dizia sobre ela e pôde ir respondendo sem roteiro junto com a gente. A geração Z ela não é só imediatista e impaciente. O que ela rejeita mesmo é discurso vazio. Esses suplementos em gummy, né, que é algo que eu não consumo, mas faz parte do meu mundo, desse lifestyle saudável, muita gente influenciando. E eu não acredito muito, não me atinge. Marca que promete e não entrega, sabe? Empresa que tenta parecer jovem sem ser verdadeira. Quando o dado encontra a conversa, fica claro. Não é só sobre falar a língua da geração, é sobre sustentar o que se diz. Se o seu negócio, sua marca, seu negócio ele nasce com um propósito, já é um pontinho ali pontuado. Mas você precisa com que esse propósito ele seja de verdade. Não pode ser uma frase linda na parede. Isso precisa estar no dia a dia, na sua relação com seus fornecedores, precisa estar na sua relação com seus funcionários, no ambiente de trabalho. Produto hoje sem storytelling vira ruído. E é no meio disso tudo que surge algo inesperado. Felicidade para essa geração não é só velocidade, é vínculo, é casa, é estar junto. Até a espera entra com um certo valor. No fim, fica clara a lógica por trás da leitura de dados que a Mariana traz. Pesquisa não é resposta pronta, é ponto de partida. Pense em remuneração. Não basta ter política, tabela, dados, salários. O discurso, o dado isolado, ele não tem significado se isso não carregar uma mensagem de verdade. E remuneração, no fundo, também é percepção de narrativa. Esse episódio não explica a geração Z, ele coloca tudo na mesa ao mesmo tempo. Dados, vida real e as contradições que ninguém resolve só num slide. E é aí que a conversa começa de verdade. Quer conhecer a casa da carreira e os bastidores do podcast? Você então pode comprar um ingresso do QDU Experience no valor simbólico e passar um dia bem gostoso aqui com a gente. Saiba mais no link que está na descrição do vídeo. Mariana Abelha, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil Podcast. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Numa companhia inusitada, porque nós temos um estudo de caso nesse episódio de hoje. Sofia Zambrana. Oi, gente. Prazer. Seja bem-vinda. Pois é, coisas que a gente não combina. Não combina, mas que dá certo, né? Mas que eu acho que vai dar certo, né? E a Sofia veio nessa enrascada que ela achava que era só uma viagem para Ribeirão, acompanhada da mãe, Daniela Giuntini. Seja muito bem-vinda também ao Quinto Dia Útil. Que legal ter vocês aqui, a gente está muito feliz. Todo episódio é a chance da gente contar uma história muito legal e, Mari, eu acho que aquilo que tem motivado a tua pesquisa e tudo que você tem aprofundado vai dar condição de ajudar não só a gente, mas todo mundo que conseguiu ver esse episódio, sabe? Eu acho que nós estamos... O convívio sempre foi algo interessante de ser estudado e eu acho que nós estamos agora num cruzamento de idades e jeitos de consumir tão malucos que vale a pena estudar, principalmente se a gente estiver dentro do mercado de consumo ou dentro das empresas, porque no fim das contas, ou é uma pessoa que está disposta a trabalhar ou uma pessoa que está disposta a consumir. Então, como que essas duas coisas combinam, né? Eu queria falar que o trabalho também é uma forma de consumir alguma coisa, né? Estar associada a uma marca, trabalhar para uma marca, também é, de certa forma, representar aquilo, né? Então, eu consumo aquele produto, mas eu trabalharia naquela empresa? Não sei, né? O que é geração... E sem contar a parte financeira, né? Porque as marcas estão todas muito direcionadas, né, para esse público consumidor. Porque é uma galera que está vindo aí com força, está exigindo algumas coisas que não vão chacoalhar o mercado, né? A geração Z acaba sendo um foco muito grande da maioria das marcas que estão no mercado, né? É a geração que está já no mercado de trabalho, que está começando a entrar e que vai permanecer ali consumindo e tomando as decisões dentro do lar também. Daí a necessidade da gente se conectar, entender o que está por trás, as motivações e tudo. O papel da pesquisa de mercado, né? Que eu amo de paixão, o bichinho me mordeu lá atrás e eu não consegui sair, porque essa coisa de você entender o comportamento humano,
Eu acho interessantíssimo, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso, em especial nesse momento que tudo muda muito rápido, né? A tecnologia está aí para ditar o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa consumir, o que a gente precisa fazer. E, sei lá, quando eu comecei 20 anos atrás, era completamente diferente, né? Agora eu sinto que as coisas mudam com uma rapidez muito grande, mas você tem uma verdade que é uma verdade humana que permanece, né? Assim, as relações, né? As expectativas, eu acho que às vezes o jogo muda um pouquinho, né? Que talvez é o que a gente vai falar aqui hoje. As expectativas, eu acho que dessa nova geração é um pouquinho diferente da minha, né? Por exemplo. Mas, gente, continuamos todos humanos, né? Primando pelas nossas relações. Então, foi muito legal ver um dos dados, né, dessa pesquisa é que o que mais traz felicidade, né, para essa geração é justamente o convívio em casa, com a família, né? Até um pouco mais do que com os amigos, o que para mim foi um pouco surpreendente, porque não sei, né? Quando eu tinha essa idade, eu acho que eu não tinha essa relação tão boa. A relação, né, com os meus pais, eu acho que ela foi evoluindo. E eu acho que isso é algo que já está conquistado, sabe, por essa turma. Olha, que interessante isso. E acho que diz também muito sobre o jeito como a gente, ou essa geração, criou os filhos da geração Z para que isso se invertesse, né? Da forma com que o convívio em casa fosse mais prazeroso, né? Você curte mais ficar em casa com os amigos? Aí ela fala, não. A mãe aqui, ó. Não, Sou desvio padrão dessa pesquisa. Não, eu gosto muito. Eu sou muito grudada na minha mãe. Às vezes eu até deixo de sair pra ficar com ela, vendo que seja uma novela das 9 ou um filme. A gente adora, né, mami? Vocês assistiram a última agora da Globo, que reviveu aí a... Vale tudo. Nossa. Foi babado. Cara, você vê que coisa... E é um produto que, na teoria, é queda, né? E, teoricamente, olha lá, temos uma Gen Z consumindo Vale Tudo na Globo. Globo é aquele que você coloca na TV e aperta um canal. Antiga... Não, às vezes só com uma anteninha você já acessava, né? Não precisava de internet, imagina. Eu não sei se eu sou exceção, mas eu acordo e já vendo hora 1, já mudo pro Bom Dia São Paulo depois, e aí eu vou pra faculdade. Então, eu sou meio fã da Globo nesse quesito na minha rotina. Mas a gente gosta. Que legal, cara. São jornais que se reinventaram também, né? Muito, né? Você mostrar o bastidor, essa despedida do William Bonner, por exemplo, agora, quando você pega uma câmera... Eles começavam a levantar. Então, tinha um diretor, era o diretor de conteúdo geral da Globo. Esse cara era muito contra os caras saírem da bancada e tal. Então, você renova. Aí os caras saem da bancada. Aí você começa a ter uma vida. O William Bonner tem um Instagram, seguidor pra caramba. O cara fica postando o que ele toma de café da manhã, não sei o quê. Você entra na vida dos... É um novo jeito de consumir o conteúdo, né? Porque você quer saber da vida daquele fulano, do ator que faz o personagem que você gosta tanto, né? Traz uma humanização, né? Eu vou voltar para os 20 anos atrás, né? 2005, parece que foi ontem. Exatamente, mas se você parar para pensar, era uma relação que tinha um único direcionamento. Então, tudo que você podia fazer era chegar em casa e sentar na frente da televisão e ficar recebendo aquilo tudo de conteúdo, né? Do conteúdo que a própria TV estava fazendo, né? Mas também as propagandas e tudo mais. E com, né, o surgimento das redes sociais, essa evolução da internet, deixou de ser one way, né? Então, assim, no mesmo momento que você está consumindo aquilo, o burburinho daquilo na rede social não sei, você pode me contar depois, Sofia, mas assim, eu imagino que você está vendo a novela, mas você também está acompanhando um pouco o Twitter, o X, não consigo chamar de X, mas você está acompanhando o que está acontecendo ali, né? E daí eu acho que você buscar também esse entendimento de quem é o ator, quem é o apresentador. Você humaniza, né, aquela pessoa. Um exemplo bem recente para mim é que na época do crime lá dos von Richthofen, nem passava pela minha cabeça procurar Suzane von Richthofen em rede social nenhuma. Mas eu assisti Tremembé e já assistindo aqui, tava o Cerveró. Era um olho lá na série e o outro aqui, ó, procurando Suzane von Richthofen. Falei, será que ela tem Instagram? Tem? Além de ter Instagram, é super famosa, tá? Sim. E então, assim, eu vivi os dois momentos. O do crime e o do... né? E
Na época, nem se passava pela minha cabeça pensar naquele ser humano por trás do crime. Eu assistindo, pensei assim, ela deve ter Instagram igual eu também, né? Deixa eu ver quantos seguidores ela tem. Filha da mãe tem mais que eu. Mas a duras penas, né? Ou a fama dela. Eu acho que as pessoas também buscam a fama a todo custo também, assim. A grande maioria se entrega pra ter isso, sabe? E é doentio, assim. Enfim, mas eu não vou julgar agora. Vamos entender essas relações e de certa forma, reunir tudo isso em troca de como a gente trabalha melhor ou como a gente convive melhor, porque no fim das contas é isso, né? Parar de apontar o dedo e falar assim, tá, vamos entender como que funciona esse negócio agora. Só que antes disso, de onde vem o Abelha? O meu sobrenome, ele vem da família do meu avô, o pai do meu pai. E eu não sei, assim, nunca fiz, né? Não sei nem o nome, assim, de você fazer essa árvore genealógica muito certinha, mas vem de Portugal. A gente acredita que podem ser os novos judeus, né? Que trocaram os nomes, é verdade. E daí, eu sei lá, acho que minha família foi um pouco mais criativa. Ao invés de ser Pereira ou Carneiro, os caras decidiram ser Abelha, né? E não sei, eu sempre fui conhecida como Mariana Abelha ou Maribi, né? Dependendo do ambiente. O seu Instagram assim. podia ser Maribi. Eu não tenho mais Instagram, tem tipo uns 7 anos, assim. Desde o Raul nasceu, você... Eu tive o Raul, postei algumas fotos dele, daí eu desisti da rede social. Eu tenho LinkedIn só hoje, por causa do trabalho. Mas me afastei um pouquinho desse universo, assim, sabe? Mas, eu não sei, eu acho que a identidade com a Abelha é muito forte, né? Um nome divertido. Na infância, eu sofri muito, né? Os meninos atrás fazendo zzz. Mas depois que você eu ia começar esse episódio fase... assim, mas eu pensei, não, talvez... Vai despertar um trauma. E daí é isso, né? A identidade ficou com esse nome. Legal, cara. É uma marca, né, mano? É uma marca. Me casei e não quis pegar o sobrenome do marido. Aí, sinto muito. Falei, já tenho, né? Uma identidade ele que queria, formada. né, o Abelha? Não, ele nem insistiu, mas a gente... talvez ele tivesse aceitado, viu? Se eu tivesse insistido um pouco, talvez a gente tinha negociado alguma coisa. Como ele chama? Fernando. Fernando Bi. Febi. Ferbi. Tá legal. Olha lá, já estamos pensando. Ele vai adorar ouvir isso depois. ele tá aqui, ele tá vendo isso aqui. O espaço-tempo é que nós estamos distante, mas a hora que ele apertar um play na TV da sua casa... Nossa. Tá vendo agora, hein? Isso foi muito a Xuxa, falando, manda um beijo pro seu pai. É claro. Me fala um pouco da Skin. A Skin é uma consultoria de pesquisa. É uma consultoria global, né? Então, nossa sede fica na Holanda. E estamos presentes aqui na América Latina, em São Paulo, na Costa Rica e, mais recentemente, no México. Legal. E, então, apesar da gente ser global, a gente não é muito grande. E isso é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar lá. Antes de entrar na Skin, eu tinha meio que decidido que eu não queria mais o universo corporativo, sabe? Eu falei, eu adoro pesquisa de mercado, mas acho que eu não quero mais trabalhar dentro da indústria, do emprego e tal. Estava um pouco frustrada, fiquei um tempo de freela, que foi maravilhoso, né? Adorei fazer moderação e tal. Mas o pessoal da Skin me encontrou e eles começaram a me contar da empresa, do propósito, de por que ela existe, como que ela nasceu. Olha o storytelling. Né? E eu acho sensacional, porque eu acho que hoje, propósito é muito importante, sabe? A gente está falando de remuneração, né? Mas, assim, eu vejo que é muito mais do que aquilo que paga as suas contas. Né? Então, é você começar a trabalhar e, naqueles momentos mais difíceis, você conseguir olhar para além. Né? Não é só para aquilo que vai pagar minha conta no final do mês, mas eu sei que eu estou aqui e estou fazendo uma diferença. E a Skin surgiu disso. Né? O Dirk, nosso fundador, já está aposentado. Né? Mas ele teve várias oportunidades de vender o negócio e ele nunca o fez. Por quê? Porque ele entendeu que a missão dele era formar novas pessoas dentro desse mercado para ajudar a desenvolver o mercado de pesquisa também. E eu acho isso fenomenal, porque assim, esse bichinho da pesquisa me mordeu há tanto tempo e eu não consigo sair. Né? E, de certa forma, a gente é meio que o primo pobre do marketing, né? Tipo, não é tão divertido, você não tem tanta exposição, a galera, às vezes, não é tão descolada, né? Você quer comparar a gente com uma agência de publicidade, imagina, né? A gente é os caras do The Big Bang Theory ali, né? Nesse contexto.
Então, eu acho fenomenal a gente ter esse propósito, sabe? De você desenvolver e de você apostar nas pessoas, né? A consequência disso é que, é óbvio, somos uma empresa, precisamos dar lucro, não somos uma ONG, mas eu acho que a maneira como a gente executa isso é muito legal, né? E vem muito nesse propósito da gente ser parceira do cliente de verdade, de você estar ali ombro a ombro, né? Porque eu acho que dentro desse mercado teve um movimento assim de você ter uma abundância de informação, né? Então, se eu volto 20 anos de novo, né, você tinha basicamente alguns dados secundários que eram publicados ali, mas se você queria ter informação, você precisava executar o seu estudo, né? E hoje eu vejo que assim abunda a informação, sabe? Você tem informação o tempo inteiro, mas isso não torna mais fácil a tomada de decisão. Pelo contrário, né? sem curadoria, É a paralisia da louco. escolha, né? E você vê, às vezes, os times de pesquisa diminuindo, cada vez mais enxutos, as pessoas assumem outras responsabilidades. Então, eu imagino que essa gestão do dia a dia, mesmo dentro da indústria, ela é muito difícil. Né? Então, a gente tem esse propósito de ser esse fornecedor parceiro que vai te ajudar nessa tomada de decisão, né? E que a gente vai gerar dados que não vai ser mais um dado que você tem lá na prateleira, mas que vai ser um dado que vai efetivamente te ajudar a tomar uma decisão, né? Colocar alguma coisa em ação. Então, eu acho que essa combinação ela é muito poderosa. Né? Eu estou na Skin tem quase 4 anos e assim, tudo que eu vivi é verdadeiro mesmo daquilo que me contaram quando me convenceram no primeiro momento. Eu tenho várias perguntas sobre isso, assim, posso fazer uma. Quantas pessoas a Skin tem no mundo todo? O número exato eu não sei te dizer, mas acho que um pouco mais de 200 pessoas. 200 pessoas. E deixa eu te perguntar, você está na carreira, num podcast, uma empresa de pesquisa. Nós também aqui, o backstage é de estatística, é de gente que fica o tempo inteiro, mas estudando um nicho muito específico que é o mercado das recompensas, salários, incentivos de curto prazo, longo prazo, benefício. É isso que a gente faz. E a gente transforma isso em histórias. Né? O nosso papo no café era... E sempre foi assim, dizendo assim, o que a gente faz? Porque poderia ser um papo chato, tá ligado? Assim, fala assim, pô, o cara consultoria... pesquisa, mas não é necessariamente. E a gente pode embalar, e eu acho que é isso que você está dizendo do propósito, que é o lado que tem aqui. Como a gente pode contar as histórias das recompensas para alguém como a Sofia, por exemplo, chegar aqui e falar assim, pô, maneiro, não é uma experiência tão estranha, né? Não estou falando, né? Que tipo de pesquisa, então, vocês fazem? Vocês estão muito mais para o lado publicitário? Se uma marca quiser fazer uma expansão, ela contrata vocês? Me conta um pouco de tudo. Na Skin, a gente trabalha principalmente com inovação, marca e comunicação e revenue management, que é toda a parte mais de preço e portfólio, né? Então, com isso, a gente cobre quase que todo o funil de inovação, né? E eu, por exemplo, tenho uma formação um pouco mais generalista, né? Então, eu sempre quis saber um pouquinho de todos. E hoje, por exemplo, eu respondo pelas áreas de quali, de inovação e marca e comunicação, e a gente tem uma outra diretora aqui no Brasil que é mais especialista em revenue management. Então, a gente se divide mais ou menos assim. Isso não quer dizer que eu não estou envolvida nos projetos dela, nem que ela não está nos meus. A gente tenta manter esse conhecimento compartilhado em relação a cliente, né? Mas a gente tem essa oportunidade de sempre chamar um especialista na mesa, e quando a coisa fica muito séria, a gente tem os experts que estão fora, que daí eles são super experts mesmo, né? Eles são especializados em uma coisa só, e a gente convida eles para pensar junto, para vir com outras soluções. Mas eu diria que hoje a gente consegue cobrir, desde você pensar, assim, fazer uma investigação de quais são as oportunidades que existem hoje no mercado, tem algum gap que ainda não está sendo atendido, que tipo de características eu preciso pensar para lançar um novo produto, como é que eu comunico esse produto, qual a influência que isso vai ter na minha marca, e, por último, como é que eu defino, né, o melhor preço e o melhor portfólio para essa execução. Cara, que legal, você está na cadeia completa. Barba, cabelo e bigode. Sim, sim. Que interessante. Como que é esse time do Brasil hoje? Então, basicamente, você me contou de 2 posições, a tua e de mais uma par. Mas como que você... Qual é a quantia de pessoas que vocês têm? Quantas pessoas tabulando informações e trabalhando nessa... Aqui no Brasil, hoje, a gente tem 10 pessoas no total.
Então, eu tenho uma equipe um pouquinho menorzinha, a equipe da Lu, minha par, é um pouquinho maior. Mas a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, a gente tem um outro escritório na Costa Rica, a gente se apoia. Todo mundo, eu imagino, né? Todo mundo junto. Por quê? Porque somos uma estrutura relativamente enxuta. E a gente se aproveita disso para fazer um compartilhamento de informação também. Porque como não somos muitos, a gente precisa garantir que está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, a gente tem esse cuidado também de ter essa cooperação. E eu acho que isso também é uma das coisas fenomenais, porque assim, a gente sabe que a gente pode contar um com o outro. A Skin é uma empresa super horizontal. Né? Eu até estranhei um pouco, porque eu vinha dessa coisa muito top-down, quem é o expert que manda no não sei o quê. E ali não tem muito isso. Você, obviamente, tem as pessoas com conhecimento, mas tem uma troca muito constante, mais do que um te mando fazer, sabe? Uhum. Então, eu vejo essa cooperação e essa abertura como algo extremamente positivo que possibilitou a gente criar esse produto que deu origem aos dados que a gente está discutindo hoje, por exemplo. E qual que é a principal fonte de informação para vocês? Onde que vocês vão buscar o material, a matéria-prima para as pesquisas? A gente está quase sempre falando com o consumidor. Né? Então, a Skin, por exemplo, ela não tem um painel de consumidores próprio. É uma escolha que a gente fez, então a gente sempre terceiriza essa contratação. E por quê? Porque dependendo do público que eu preciso recrutar, eu tenho mais liberdade de escolher quem vai fazer isso para mim. Tá. Né? E a gente customiza as pesquisas para a necessidade do cliente. Então, tudo que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz, é customizado para aquela pergunta de negócio específica. É óbvio que a gente tem produtos na nossa prateleira. A gente não quer reinventar a roda a cada pergunta que a gente recebe, mas a gente nunca tira algo da prateleira e fala, olha, você precisa se encaixar no meu produto. Pelo contrário. Me conta o que você precisa, qual é a sua dor, o que você precisa resolver. E a gente vai procurar, dentro do que a gente conhece, do que a gente já desenvolveu, qual vai ser a melhor solução para a gente te ajudar a resolver esse problema. Deixa eu fazer um parênteses sobre negócios, então, até interessante. Basicamente, quando a gente olha assim, toda pesquisa tem muita customização, né? Você já está me dizendo que, como vocês se adaptam, tem um pedaço de customização. Mas vocês têm recorrência, vocês têm produtos de prateleira especificamente para interesses do negócio mesmo, de geração de receita, de uma forma mais rápida? Não sei se eu me fiz claro. Entendi. Aqui na Carreira, por exemplo, nós temos pesquisas customizadas. O cliente chega e fala assim, eu quero pesquisar esse pool de empresas, eu quero que vocês façam essas perguntas. Legal. É um produto. Sim. Representa um pedacinho da receita. Nós temos um outro produto de pesquisa que ele é já de prateleira. Eu chego e a pesquisa está dada. Eu pago uma assinatura por ano. Entendi. Como é que A gente não faz muitas dessas, que são sindicalizadas, né? Sei lá, varejo acontece muito. Você faz uma auditoria ali, publica aquele dado. Isso a gente faz com menos frequência. Tá. Quando a gente faz geralmente com essa intenção de divulgar. Então, é o caso dos dados que a gente está conversando hoje. Mas é também, por exemplo, daqui a pouco a gente deve soltar os dados de uma pesquisa anual que a gente faz sobre preço e promoção. Né? E daí Ninguém encomendou. Vocês, como marca própria, fazem isso? A gente paga, né, pela execução da pesquisa, a gente faz a análise para a gente poder compartilhar conhecimento. Né? Então, isso não é algo que depois eu vou vender para os clientes. Pelo contrário, isso me ajuda a ter mais insumo e repertório para conversar com eles. Essa de Gen Z é um caso como esse? Ou veio de uma demanda de mercado, de entender? A de Gen Z veio... Assim, a gente teve a liberdade de criar um produto novo. Né? Então, a gente desenvolveu esse produto que chama Qualbot. O que ele faz? Ele entra... Vou tentar não ser muito técnica aqui, mas a gente tem, em pesquisa, grosso modo, 2 universos, que é o qualitativo. Ou seja, você vai entender um pouco o porquê das coisas acontecem. Tal da pergunta aberta, vai. Ou das discussões em grupo, ou das entrevistas em profundidade. Então, assim, é menos sobre o número e mais dos porquês que estão por trás daquelas coisas. E você tem a quantitativa, que daí são os números. Você vai falar com uma galera, daí é X% isso, X aquilo. O Qualbot, ele está no meio dos dois. Então, a gente chama de uma pesquisa qualitativa em escala. Né? Por quê? Eu consigo me aprofundar nos porquês,
né? Então, nesse caso, o que a geração Z valoriza ou não valoriza na relação com as marcas? O que as marcas estão fazendo certo? Onde que elas estão errando? Né? Então, a gente consegue se aprofundar, mas eu mantenho uma escala quantitativa. Então, além de eu ter o aprofundamento, eu tenho os percentuais. Eu posso dizer, olha, o mais importante, por exemplo, é você ser autêntica. Né? Você tem que ter autenticidade na sua marca. Né? E ajudou demais nesse ponto, né? Porque a gente pega milhões de palavras e coisas e começa a trabalhar de uma forma tão rápida, né? E era nosso objetivo, era a gente conseguir trazer a IA para isso e fazer ela trabalhar a nosso favor. Porque, assim, a Skin tem um posicionamento que a gente precisa justamente usar a IA para facilitar o nosso trabalho, para agilizar algum processo, mas o componente humano continua sendo muito importante por trás. Né? A gente não pode delegar para a IA, pelo contrário, você tem que ter um raciocínio muito robusto, né, para você poder saber o que essa IA vai fazer para você e direcioná-la porque ela realmente vai ser benéfica. Né? E a gente desenvolveu esse produto e a gente precisava fazer um piloto para testá-lo. Né? E a gente conseguiu fazer esse projeto. A gente entrevistou mais de 500 pessoas em 6 países diferentes no mundo para a gente conseguir dar uma olhadinha, né, em como é que está essa relação e nas eventuais diferenças. Porque, né, embora a gente tenha um denominador comum, né, a gente nota que alguns valores são distintos dependendo de para onde você olha no globo. De onde o estudo, vê se eu traduzi certo, sua marca tem sido rotulada como atrevida pela Gen Z? É isso? Se eu trouxesse para o português, um jeito de dizer? É assim, como que você trabalha a sua marca para ela... Eu não sei se é bem o atrevida, mas é interessante, é próxima de mim, sabe? Assim, tá dentro do meu repertório, né? E hoje, gente, não falta marca no mundo, né? Muito assim, legal. Pelo contrário, a gente vê aparecendo o tempo inteiro. Então, aquelas marcas que são líderes, como é que elas defendem sua liderança, né? E quem está chegando agora, como é que consegue encontrar uma brecha para participar desse mercado? Eu acho que é um pouco por aí. Então vamos somar aqui para eu entender. O Qualbot foi criado, vocês queriam fazer um teste, fizeram um teste para entender a geração Z, entrevistaram mais de 500 pessoas ao redor do mundo, são vários países. Mas se alguém quiser comprar o Qualbot, assinar, ele é um serviço, como é que vocês vendem ele? Ele é um produto, e daí eu preciso entender, assim, por exemplo, qual é a sua necessidade, né? E eu vou desenhar e eu vou retrabalhar os prompts que eu tenho ali dentro, especificamente para sua necessidade. Então, hoje, não só para o Qualbot, né, para esse estudo, mas tudo que a Skin faz vai estar customizado para a necessidade do cliente. Né? Mesmo os estudos de revenue management, né, se eu for para o outro lado da escala, a gente consegue fazer alguns a partir de dados secundários, a gente pode olhar, fazer uma análise de vendas e tudo mais, é uma possibilidade. Mas a maioria dos estudos que a gente faz, eles são completamente customizados. Sim, então, a gente vai olhar para os seus produtos, para o seu portfólio, para os seus preços, para os concorrentes que você entende que são os seus concorrentes ali. Tá. Eu tenho várias perguntas que a gente faz e, de repente, você pode dizer, Emerson, isso aqui eu não quero abrir nem nada. Então, tua assessora está aqui do lado também. Assim. Mas é uma empresa de capital fechado? É uma empresa de capital fechado. É uma empresa familiar. Né? Então, assim, a gente, embora o Dirk não esteja mais no negócio, ele não está tão distante assim. Entendi. Né? Ele é um conselheiro hoje? Ele participa do conselho, mas ele tem se afastado um pouquinho mais. Né? A gente tem... eu acho isso muito interessante. Não sei, eu gostaria até de saber a opinião de vocês, mas, por exemplo, a gente tem 2 CEOs globais. Não é uma única posição. Né? E eles funcionam super bem juntos. Né? E tanto a Karen trabalhou muito tempo com o Dirk, né? E o Joris é o filho do Dirk que fica nessa administração conjunta. Né? Então, a gente garante também essa continuidade. Já vi outras empresas assim, já? São perfis diferentes de pessoas também, né? Então, eles conseguem cobrir um pool de atividades mais interessante. Assim, do que eu vi já, tem um que é mais voltado para eventos e fala e tal, e o outro que é mais para negócios, trabalho mais interno. Então, é bem interessante isso, assim. Eu acho que faz com que a marca se conecte com muito mais perfis de pessoas
porque eu tenho dois representantes ali que têm perfis diferentes e podem se conectar, né, dessa forma. Mas também para o negócio eu acho interessante porque garante uma visão, não é uma visão única, né? E você pode usar o melhor dos dois, né? Eu acho que isso é muito interessante. Você aposta ali nos pontos fortes e tem esse apoio. Mas não né? precisa ter outra coordenadora de marketing, tá? Pode deixar só eu. Tá vendo? Que é tudo um negócio centralizado. Não é assim que fala nessa geração. Vamos fazer um teste prático aqui, ó. Cara, primeiro, deixa eu dar uma opinião. Eu curti muito esse trabalho da Skin, porque o DNA é tipo o nosso. Skin entende? Significa alguma coisa em holandês ou não? Significava alguma coisa sobre estatística. Tá. Era uma sigla de com pesquisa. M, né? Não é com M. Com M de Maria. Com estatística e tal, mas eu não... Ainda mais em holandês, gente, não vai rolar. Já foi pra lá? Você já foi pra lá? Eu fui pra lá algumas vezes, é super legal. Que legal. Eu acho que foi muito importante a primeira vez que eu fui, porque foi quando eu consegui de verdade aterrissar essa cultura, sabe? Essa cultura verdadeiramente horizontal, sabe? De esbarrar com Iores na cozinha lavando o próprio copo, sabe? Assim, isso pode parecer besta, sabe? Mas quando você convive nesse mercado, ainda mais no marketing durante tanto tempo, assim, né? Onde, às vezes, em alguns casos, o ego fala mais alto, sabe? Você vê esse nível de simplicidade e envolvimento. Acho que, para mim, foi muito importante. Eu acho que reforçou... Com valores, né? Exatamente, o propósito, né? Que me convenceu no primeiro momento. E eu acho que são nessas pequenas ações que você vê a tradução desse propósito. Legal. Né? E deixa eu perguntar... Muito séria essa pergunta agora. Lá na Holanda, a torta holandesa é só torta? Cara, lá na Holanda, eu vou te dizer que tem o tal tem do torta holandesa, né? stroopwafel, sabe? Aquela bolachinha. Lá. E até onde eu sei, é o que eu conheci de culinária holandesa. Tá no mesmo nível do pão francês, então. Que a gente só... Foi porque é um branding também. É para vender mais. É marketing da panificadora. Como é? Entendi. Cara, tinha que fazer essa pesquisa de mercado. Vamos fazer uma brincadeira real, que é a brincadeira que nós estávamos fazendo aqui nos bastidores e que, curiosamente, colocamos uma Gen Z nessa mesa. Que foi difícil convencer, vai. Foi difícil convencer, mas quando nós nos aproximamos, quando ela sentiu confiança, não foi assim? Foi assim. No café a Sofia tava muito quietinha, muito assim, tipo, me deixa no meu mundo, fica no mundo de vocês, esse mundo old school e tal. Só tô de passeio. Não vem, não. É só uma viagem pra Ribeirão. É só uma viagem pra Ribeirão. Infelizmente, eu tive que fazer uma parada nesse lugar. Mas, bom, a Sofia tá aqui agora. Mandar no grupo da família lá. Lá. Sofia, está diante de você a Mari, que trabalhou num projeto muito legal e levantou informações interessantes. Então vamos começar na prática e fazendo algumas perguntas e eu quero que a Mari, com o estudo, e agora a gente faz um bate-bola com o estudo, porque você vai dizer, cara, o que nós aprendemos com isso? Que tipo de marca, que a gente estava falando um pouco disso hoje, você não usaria? E que, de certa forma, talvez em algumas você sabe dar a explicação, mas em outras não. Só falar. A gente não tem compromisso com marca nenhuma aqui. Como eu já tinha comentado, eu acho que esses suplementos em gummy, né, que é algo que eu não consumo, mas faz parte do meu mundo, desse lifestyle saudável, muita gente influenciando. E eu não acredito muito. Inclusive, eu estudo nutrição, então, tipo... Você já sacou que tá por trás do... Tem um a gente bate uma conversa sobre isso. E, enfim, não me atinge. Como eu falei de tênis, eu uso várias marcas, Nike, On Running, Oka. Gosto de todas, mas, igual eu falei pra vocês, pra Nike, os de corrida eu não gosto tanto, mas pra socialmente eu já gosto, entendeu? Então... Olímpicos, não. Olímpicos que eu falei não. Mas eu falei, eu só tenho coisa contra sobre as cores, que não me pega tanto. Não é porque é uma marca de tiozão. Não, porque inclusive eu nunca usei pra falar que é ruim, mas é basicamente a mistura das cores que não me agrada tanto. E de tecnologia? De tecnologia, a gente estava conversando sobre Apple, Samsung, né? Eu só uso Apple, mas assim, igual eu tava falando, não que eu nunca usaria Samsung, porque eu nunca usei, então não sei se é bom, se é ruim, se é melhor que Apple, mas no momento só Apple. Então fizemos um backup do seu celular, temos um Samsung S25 agora, passa seu Apple pra cá e você vai testar. Ele vai ficar ali mesmo.
Que marca que te entende bem? Se você pudesse escolher uma desse mundo todo, eu tenho uma página do estudo que é muito legal, assim, quanto você sente com a marca te entende bem ou não, e aí nós vamos fazer um gancho já para eu passar para Mari. Mas me fale uma desse portfólio todo do que você usa que fala, meu, essa marca, pô, parece que me entende. Eu gosto muito da On Running, falando dela de novo. Eu gosto muito porque foi uma marca que cresceu, já vindo competindo com os maiores, grandes, com a Nike, com a Adidas. Adidas. E mesmo assim conseguiu crescer. E não ficou para trás no quesito qualidade, né? E isso é algo que eu prezo bastante. Inclusive, só coisa de qualidade, mesmo que pague um pouco mais caro, acho que vale a pena, se eu tiver condições. E eu gosto que eu sinto, pelo que eu acompanho no Instagram, nas campanhas, que é um negócio mais humanizado, entendeu? Então, que eles estão lá propondo produtos para uma melhor corrida, para um melhor conforto. Então, eu gosto muito dela. Mari, olha que interessante. Ela falou dessa marca, é verdade. A On Running tá assim, e eu tava vendo agora hoje, a Puma em queda, Nike em queda. Então eu pego as grandes marcas que já foram impérios e elas não estão... E você tem um entrante de mercado causando isso. Tem um lance de uma história maneira, conecta, né? O que vocês viram desse estudo? Porque acho que está um percentual bem... Quase 80% de que se diz entendido por determinadas marcas e 20% basicamente não. O que vocês viram nesse ponto? A gente vê que o entendimento, né, quando as pessoas se sentem compreendidas e próximas, tem muito a ver com o que a Sofia estava falando. Então, assim, a marca tem uma história, tem um propósito, né? A comunicação dela, o porquê que ela está aqui faz sentido, né? Ela entrega um bom produto, porque não adianta você só ter storytelling, você precisa entregar no final do dia, né? Precisa ser algo que você possa pagar também. Né? Então, o cuidado de você ter um bom posicionamento de preço também está colocado. Não é ter o menor preço do mercado, mas é você ter um preço que esteja condizente, né, dentro da concorrência e com o seu próprio propósito e não afaste as pessoas. Né? Quando você vê essa combinação, você vê um engajamento maior. Né? Por quê? Porque... eu acho que quando as marcas têm esse sucesso, elas conseguem manter a consistência também, sabe? Se você me permite falar assim, do que afasta um pouco as pessoas, né? Aqueles 20%, eu acho que isso aparece muito quando as marcas se perdem, sabe? Então, assim, ainda mais nesse momento de rede social, do buzz, do não sei o quê, é de você entrar, por exemplo, num buzz ali, mas sem com que aquilo esteja conectado com os seus valores, sabe? Só fazer barulho não faz sentido e as pessoas percebem isso, né? Eu acho que a principal barreira era o trying too hard, sabe? Né? Então, assim... E por que isso? Porque isso te desconecta do seu propósito de marca, sabe? Isso te afasta da sua autenticidade. Você acha que tem alguma marca que tenta muito vender pra você e que não cola? Por exemplo, as Gummy, você falou que tem um pouco a ver com isso, né? Que tenta muito pegar essa coisa de fala, ser um nossa, docinho, vai crescer cabelo, unha, tudo. Mas você olha e fala assim... não me pega, mas não me pega. Tem gente que então gosta. É isso. Você não consegue falar... O que você acha que eles não entenderam? Como assim? Por que você acha que eles não conseguem vender pra você? O que eles não entenderam que, por exemplo, não precisaria ser Gummy, vende logo o pozinho, assim, coisa que eu... É que pra eles, esse negócio de Gummy é mais pela praticidade, por ser mais gostoso. Que não é algo que pra você... Que não é algo que o pote vai te entregar, entendeu? Mas na minha vida... perdão. Na minha vida, não faz diferença nenhuma. Se o suplemento existe no pó e foi criado assim, tá dando certo assim, eu vou continuar assim, entendeu? É mais barato, inclusive. E é isso. O preço, né? Interessante. Não, eu ia falar dessa coisa da marca e da autenticidade, sabe? Porque eu acho que de tudo que saiu era, o percentual mais alto que a gente tinha ali que gera conexão. E eu acho que a gente vai para um universo, né? Quer dizer, a gente já está vivendo esse universo onde a autenticidade ela vira um asset muito mais importante do que ela já foi. Eu devia ter estudado melhor para citar direito, mas eu acho que é o Lipovetsky que fala disso, de como
dentro desse universo onde todo mundo produz conteúdo, todo mundo tem opinião, todo mundo isso, e você começa a ter as redes sociais um pouco ditando o que é ser bonito, o que é estar antenado, sabe? Assim, você conseguir romper com aquilo e ter de verdade uma opinião, sabe? Você conseguir romper com aquilo e falar assim, olha, eu sou desse jeito e tô fora do padrão mesmo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso já é um asset super importante e dificílimo de trabalhar, sabe? E eu tenho a sensação que só vai ganhar mais proeminência, né? Justamente para você conseguir fugir daquilo que está muito pasteurizado, né? De você conseguir encontrar coisas que estejam de verdade conectadas, né? Com o seu propósito e não ficar só surfando, sei lá, o hype do momento, sabe? Eu entendo isso e eu concordo absolutamente. Eu acho que é muito piegas o que a grande maioria quer fazer. Quando eu olho pro LinkedIn, eu vejo isso. Eu não vejo autenticidade assim na maioria das coisas. Tanto é que é uma rede social que os caras estão... A gente usa para expor profissionalmente. Você tem LinkedIn? Tenho, mas nossa, não sei nem mexer. Ah lá, tem uma parada nisso, né? Que é assim, tá, beleza, profissionalmente tá lá, mas o conteúdo que trafega ali dentro... De tudo que você vê no estudo, você fala, cara, não é possível, não é assim que alguém vai se conectar com uma pessoa, né? Porque você lê, você não precisa dizer, você sabe quem é autêntico e você sabe quem é que está inventando. A Suquita tinha uma propaganda que era o tiozão da Suquita, lembra o tiozão? O tiozão da Suquita não era autêntico, você não vai lembrar disso. Lembra do tio da Suquita? Nossa, lembra do tio da Suquita? Não, eu lembro, eu acho que seria uma campanha um pouco problemática. Problemática. Total, né? Hoje em dia. Total. Mas o tio da Suquita era o cara que ele tentava ser mais... E os Olímpicos. Não, cuidado que você vai falar com a marca dos caras. O Olímpicos está se reinventando, tá? Eu tenho uma opinião diferente, tá? Mas apesar de não ter o Olímpicos. Mas qual era o lance? É você querer ser aquilo que você não é. Seja você, cara, né? A gente, quando montou o podcast, a gente falou assim, cara, a gente não pode perder a autenticidade, não pode ser aquela parada engessada. Vamos tentar ser a gente, respeitando alguns dos fatores que a gente coloca de ser uma consultoria e tal. E, de certa forma, acho que a gente tem êxito nisso porque as pessoas dizem isso. Falam, são vocês mesmo, vem aqui, conhece a gente. Fala, são vocês mesmo, vocês não estão inventando história não, né? Mas é muito doido porque não é simples. Parece simples, mas não é fazer um negócio desse. Eu vejo o Whindersson Nunes, cara. Um cara que, tem seguidores pra caramba, encanta todo mundo. Cara, ele é aquilo lá, cara. Nem todo mundo. Tem gente que não gosta, mas cara, ele faz aquilo que ele é, cara. As paródias que ele fazia das músicas, mostra um pouco um cara que teve uma infância que não teve grana e ele não escondeu isso, sabe? Então, eu gosto de analisar esses movimentos na internet porque essas marcas pessoais de influenciadores não deixam de ser marcas. Eu acho que para o estudo especificamente, tem um conjunto delas que a gente olha de tecnologia, de investimento, né, de alimentação, cosmética. Cara, isso todo mundo... Mas quando a gente olha para as pessoas, não é muito diferente quando você pega a estrutura do que foi montado ali, né? E eu acho que é fazer um pouco as pazes de que se você aposta em ser autêntico, em algum momento você não vai falar com todo mundo. E tá tudo bem. Teu público, né? Você tem que escolher, você tem que fazer escolhas. Porque falar com todo mundo é muito difícil, ainda mais hoje em dia. Tipo, quem fala com todo mundo, sabe? Tudo tá tão polarizado. Né? E eu não estou dizendo que está certo essa polarização, mas assim, no final do dia é sobre fazer escolhas, né? E eu acho que muito do nosso posicionamento na Skin é estar lá para ajudar os nossos clientes a fazerem as melhores escolhas, né? Nesse sentido. E ficarem em paz com a sua estratégia e conseguirem ter consistência dentro daquilo, né? Porque essa autenticidade... Ela se dá dessa maneira, né? Não é algo que você constrói do dia para a noite. Eu queria fazer uma pergunta. Toda vez que eu lendo, né, o estudo principalmente aquela página que tem as marcas e tal, né, que são e eu olho para aquilo e eu vejo muitas gerações, quantas gerações aquelas marcas, porque são marcas que existem há muito tempo, né? Muitas delas, né? E por quantas gerações elas não passaram e tal. E isso me fez pensar também que... Eu fico sempre fazendo esse paralelo, né, dentro das empresas e como que a gente também precisa, de certa forma, vender a nossa marca e tornar ela atrativa, pensando em manter
a galera motivada, engajada em estar ali como funcionário, em usar um crachá, em estar conectado numa reunião que seja e tal, e de fato manter a cultura por tantas gerações e que, de certa forma, isso vira um produto que alguém queira consumir no fim das contas, né? Então, eu fiquei olhando aquilo e tal, e eu queria fazer uma pergunta, e aí, assim, para depois te dar um espaço para falar sobre isso também, sobre o que você olhou aquilo e se fez uma correlação com esse lance das gerações. Mas para a Sofia, você trabalharia em que lugares que, por exemplo, você olha e fala assim, eu gostaria muito de trabalhar naquele lugar. E aí pode ou não estar relacionado a algo que você consome. Mas de olhar e falar assim, nossa, acho que é uma empresa que eu olharia e falar, pô, acho que eles conseguem conversar comigo e eu gostaria de trabalhar lá. Eu não sei qual empresa é o certo, mas eu sei o tipo de empresa. É uma empresa que crie algo que eu compactue, óbvio, mas também tem esse atendimento humanizado que ela falou, que além de querer vender, também tente entender o consumidor. Eu gosto muito disso. Então, se é algo que eu quero consumir de uma marca, então eu trabalharia nesse tipo de empresa. Mas isso seria um fator decisivo. Eu consumo dessa marca e aí eu trabalharia naquele lugar. Tipo, tá, entendi. Agora, Mari, ouvindo isso, como que você pensa essa questão, assim, das relações que as pessoas têm? Porque tem muita gente que ouve falando de consumo, né? Fala assim, tá, mas eu entendi, mas assim, eu tô do RH, eu, sei lá, preciso recrutar gente, eu preciso... Mas também tá consumindo alguma coisa. Será que as coisas que as pessoas estão consumindo dos produtos finais compactuam com aquilo que você está tentando vender também como marca empregadora? A percepção disso. Eu não tenho dado exatamente do mercado de trabalho. Sim, né? Mas com base no seu estudo. Com base nessa conexão, o que eu posso apostar é que, em especial se a gente olha para essa autenticidade, né? Eu acho que isso se relaciona no universo corporativo muito com propósito. Né? Então, assim, se o seu negócio, sua marca, seu negócio, ele nasce com propósito, né? Já é um pontinho ali pontuado. Mas você precisa com que esse propósito ele seja de verdade, sabe? Assim, não pode ser uma frase linda na parede. Isso precisa estar no dia a dia, precisa estar, sei lá, na sua relação com seus fornecedores, precisa estar na sua relação com seus funcionários, no ambiente de trabalho. Eu imagino algo por aí, sabe? Porque, assim, se a gente olha para o resultado ali das marcas, então precisa ser uma marca autêntica, uma marca que me dê bons produtos, uma marca que tenha o preço correto, né? Uma marca que saiba usar, de repente, um humor para se conectar comigo, mas que entende que isso não é necessariamente usar a piada do momento, né? Eu acho que tudo isso... Eu estou repetindo demais aqui, propósito e consistência, mas é porque eu acho que é o que traz mesmo. Que é a recompensa né? do momento, né? Exatamente. Assim, não pode ser também algo que é só bonito da porta para fora, né? E eu acho que isso se reflete, né, nessa relação de continuidade. Então, assim, se eu olho os resultados da pesquisa ao redor do mundo, eu tinha 2 marcas que estavam no primeiro e segundo lugar consistentemente, que era a Nike e a Adidas, né? Depois, quando a gente olha por país, a gente vai ter outros destaques ali que tem a ver com a cultura, com a entrada de players locais e tal. Mas o que eu vejo dessas 2 marcas? Elas foram evoluindo com o tempo. Ambas têm propósitos muito claros, mas elas também não estagnaram no tempo. Né? Então, é essa capacidade de você voltar no seu propósito, sabe? E você conseguir adequar ele para o que está acontecendo agora, né? E daí essa conexão com os consumidores, né? Essa investigação. E às vezes eu acho que também a humildade de olhar para fora, né? Eu não defendo que você pode perguntar qualquer coisa para consumidor, né? E eu vou dar um exemplo clássico, que assim, se lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, eu perguntasse que tipo de celular você quer? Ninguém ia me apresentar um iPhone. A gente precisava com que isso fosse criado. Mas talvez, né, a conveniência, o poder executar várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, aquilo que depois permitiu o lançamento de algo que mudou o mercado, isso o consumidor pode te dizer.
né? E eu acho que você manter essa conexão, ela também é importante para você ir encontrando como é que você vai, dentro da sua autenticidade, dentro daqueles valores que são importantes para a sua marca, dentro da maneira como você vai se comunicar com as pessoas. E daí não é só o quê, mas é o como, né? Eu acho que essa conexão, ela precisa ser permanente para você conseguir essa manutenção da relação, né? Eu penso muito nesse lance dos mitos também, porque quando você fala Adidas e Nike, o quanto que a construção dos mitos, porque a marca hoje ela é quase como uma religião. Calma, vou reformular. Fala desse jeito porque de fato tem isso. Mas é que assim, a construção, por exemplo, de uma religião, ou de você ter um determinado... ser fã de alguma arte, algo cultural específico, ou você ser de uma religião, ou você pertencer a uma tribo, uma comunidade, a marca hoje materializa muito disso. Então, quando você entra numa comunidade, a marca que você usa, ela precisa conversar também com o que aquelas pessoas usam, porque, de certa forma, você vira um outlier ali e deixa de pertencer. Então, eu também preciso adequar a minha... E aí, o mito precisa ser muito trabalhado, porque as marcas que estão ali estão associadas a outras questões também, que estão muito intrinsecamente ligadas à construção de mito. E a Nike hoje, por exemplo, a gente tem a Nike casual, a Nike Sport. A construção de mito, ela precisa ser abrangente o suficiente para eu conseguir vender para quem usa só para esporte e para quem usa só no casual. E o quanto que isso tem que ser forte para superar as gerações e para poder também entender que os consumos vão se... O Taveira aqui, ele é fã de Nike, ele diz que ele usa Adidas para bater. Mas Nike é para... Agora ele vai se defender. Calma, não é assim também. Não precisa se defender, mano. Se a percepção de marca é tua. Eu não uso... O Adidas eu acho melhor para treinar. Eu não consumi nenhuma outra marca de treino ainda que não tenha sido Nike e Adidas. Então, o Nike eu uso para passear e o Adidas para treinar. Entendeu? Se eu for bater o Nike, eu vou bater meu corpo, entendeu? Eu não sei, o que me ocorreu aqui eu pessoalmente não sou uma pessoa dos esportes, né? Aliás, eu faço obrigada. Mas assim, eu me lembro daquela campanha da Nike que uma mulher saía correndo. Nossa, total. E ia caindo o computador, ia caindo, né? Não lembro de tudo que caía. Mas aquilo para mim foi tão poderoso. Sabe, eu tentei começar a correr esse ano, daí eu caí, machuquei o joelho e não tô podendo mais. Mas o que eu queria dizer é que mesmo não tendo essa relação com a divisão de esportes, aquilo foi tão poderoso, eu me senti tão compreendida por aquela comunicação, que o Nike pode ser o meu tênis de passear e sair, que tá tudo bem, sabe, assim. Então eu acho que... Enfim, né? Eu adoraria saber as pesquisas que eles fizeram para chegar àquela conclusão nisso, ali. Mas eu acho que isso é muito verdadeiro, né? Você olhar e, como mulher, você realmente se vê ali, né? Naquela experiência, naquela execução. Então, não à toa essas marcas foram tão bem sucedidas, né? Eu acho que elas souberam ir se aproveitando. Sim. Né? Além das propagandas serem lindas, serem mais diversas, né? Você vê todo tipo de gente ali. Eu acho não é assim, mostrar o produto e falar assim, olha só como ele é confortável, como ele é não sei o quê. Não, é alguém fazendo alguma coisa muito legal usando Nike. Tipo, você olha e fala assim, pô, é isso, eu preciso disso. Eu vou botar um Nike no pé e eu vou fazer qualquer coisa. A gente fez um processo muito legal aqui no marketing esse ano, que o Emerson puxou, um estudo de Story Brand. E a gente fez isso para o nosso portfólio de produtos, que envolvem produtos como os produtos que a gente vende e também os produtos que a gente entrega como conteúdo e o próprio podcast e tal. E parte disso teve o entendimento. Primeiro ele botou a gente para assistir O Diabo Veste Prada. Para fazer um exercício. Vocês vão assistir, vocês têm que identificar quem que é o vilão, quem que é o mentor, qual que é o problema externo, o problema filosófico, toda essa construção, qual que é o objetivo, como que é o sucesso do protagonista, quem que é o protagonista, fazer esse entendimento para depois a gente aplicar isso no marketing e nas marcas do que a gente tem aqui dentro de casa, né? E foi muito interessante entender, fazer essa construção do vilão, e que tem alguns vilões óbvios e não óbvios, e foi legal a construção que a gente fez com o
time também, porque tem muita percepção. Então teve gente que assistiu e viu, do mesmo jeito que alguém assiste uma propaganda da Nike e fala assim, pô, mas, sei lá, meu pai ia assistir e falar assim, mas não falou se tem mola, se é confortável. E eu tô assistindo e tô falando assim, meu Deus, não importa se é confortável. A mulher tá fazendo tudo isso com um Nike desse, me dá esse negócio aqui, né? E essa percepção diferente, porque apesar da gente ter um time relativamente novo, apesar do Emerson estar incluído nele, Você vê o bullying, como que é nessa empresa, né, cara? As pessoas têm percepções diferentes, né? Então, acho que é até além do geracional, é o contexto que eu tô, tal. Enfim, mas o que eu queria contar é que a gente fez esse estudo e eu acho que foi tão rico para a gente poder entender como que a gente pode embalar melhor aquilo que as pessoas querem consumir. Por que elas querem consumir algo? E aí a gente extrapola isso para a nossa marca pessoal, por exemplo. O que será que eu entrego? Será que as pessoas desejam saber alguma coisa que eu sei entregar? Como que eu estou entregando isso? Como a gente pode embalar isso em muitos contextos? Eu recomendo, saiu a news hoje da carreira, quem não assina a newsletter da carreira, tem um exercício legal para a gente fazer sobre, e eu acho que quando a gente pensa em marca, e aí marca empregadora, marca pessoal, marca de produto, a gente tem que sempre pensar quem são os vilões que a gente quer combater. Ou seja, sei lá, tô aqui chutando, né, o vilão da Nike. Tipo, tudo você pode fazer com o Nike, você pode fazer qualquer coisa. Como é que era do herói? Eles têm just do it. Tipo, qualquer coisa, é só fazer, só faça, mas tem um Nike no pé. Qual que é o vilão da construção deles? O mentor, o protagonista, será que é a Nike o protagonista? Eu chuto que não, porque na propaganda não é um Nike que fica aparecendo lá e tal. É uma pessoa fazendo uma coisa. Então, essa lógica do Story Brand foi sensacional, assim, para poder entender questões da nossa vida. O time deu muitos feedbacks do tipo, pô, eu fui almoçar com a minha esposa e a gente ficava no restaurante falando, nossa, pô, o vilão daquele não sei o quê. Isso é muito legal da gente extrapolar. Então, eu acredito muito no poder das marcas de poder ensinar sobre as escolhas não racionais que a gente faz. Porque a construção de marca, é óbvio, né? Você não a dissocia do produto. Uhum. Então, vamos lá. Você precisa ter um bom produto. Sim. Né? Assim... Mas o que mantém a conexão, né? O que cria fidelidade, né? O que cria uma base de fãs, de defensores, né? É o vínculo emocional. Uhum. Né? Então, assim, nós somos seres muito emocionais. Né? Sei lá, você pode pegar vários desses livros de economia, da psicologia comportamental, né? Então, o previsivelmente irracional, essas coisas. Quer dizer, a gente acha que a gente é muito racional, né? Mas na hora que a gente racionaliza nosso próprio modo de pensar, você vê que você está tomando decisão emocional o tempo inteiro. Né? E eu acho que o propósito, a autenticidade, ela vai trazer essa combinação das duas coisas. É você ter, sim, um ótimo produto, né? Você tem que lançar alguma coisa que vai atender uma necessidade do cliente, né? Do seu consumidor. Eu acho, sim, que às vezes as marcas criam necessidades, mas eu acho que quando elas conseguem encontrar e tocar naquilo que ainda não foi explorado, sabe? É onde você deslanche, você acaba descobrindo outras possibilidades. Mas isso sem um apoio, sem um vínculo emocional, fica frágil, né? Basta alguém chegar com um produto melhor e pronto. Ou como a gente está falando aqui de Nike, Adidas e tal, eu acho que você tem muita tecnologia, né? Mas quando você vai para categorias mais comoditizadas, como é que você constrói essa diferença, se não através... Pergunte para sua mãe. Água. Não. Feijão. Todo mundo sabe que feijão vem tudo do mesmo lugar. Pegam tudo do mesmo... Embalam em várias embalagens diferentes, mas vem tudo do mesmo lugar. Fala agora para uma mãe, para uma avó, que você não vai comprar feijão broto legal. Acabou, não vai nem cozinhar o almoço. Não me apareça com outro feijão que não seja broto legal. Mas tem um lance, né? Água. Você já bebeu água da Voz? Sabe? É aquela de vidro, né? Mas eu nunca bebi. Nunca bebi. Ela fez até uma cara, tipo, nunca não. bebi.
Você conhece? Sim, sim. Pois, não quer um commodity? Olha essa água aqui dentro, certo? Tá dentro dessa garrafa de vidro. Beleza. Vale quanto isso aqui? Vale alguma coisa. E a da Voz? 30 e poucos reais uma garrafa daquela no mercado. Só 30 e poucos reais. O que tem dentro dela? Água benta, vai. Tem essa água. Cara, eu gosto disso, porque o que a marca fez, embalou água a 30 e poucos reais, 500 ml, cara. Uau. Mas a garrafinha, história. vai comprar uma garrafinha pra você. Não, mas tudo bem, aquilo não tem que Não, aquilo não história é tem água. por trás de Aquilo é uma commodity. empresa de garrafinha que vem com água. Porque as pessoas querem usar aquela garrafinha com aquela marca. Então, parabéns pra eles, né? A comodização, realmente. Aí você vê, a gente tá falando de como chegar numa nova geração que consome, mas, ao mesmo tempo, tudo isso se passa pela percepção de valor que está estampado em algumas marcas que são utilizadas, né? E tem várias que estão conseguindo sucesso nesse tipo de coisa, né? Bom, Nike e Adidas, então, foram duas que saltaram. Foram duas que saltaram. O que surpreendeu é que a gente viu muita marca de vestuário sendo mencionada, né? Então, essas duas se destacam um pouco mais, mas isso foi muito consistente em todos os países. E de tecnologia, né? Outras categorias até tem uma outra marca citada, mas num nível muito menor. Né? E daí eu acho que também aparece essa dificuldade de você construir diferenciação. Então, por exemplo, se a gente vai para a marca de alimentos, né? A tecnologia é um pouco menor ali, né? Se você vai só para o lado funcional da coisa, é mais difícil de você conseguir criar uma grande diferenciação para a sua marca, né? Você precisa passar a atuar dentro de um repertório mais emocional ali. Ou, sei lá, gente, serviços financeiros ou de telefonia, quer dizer, ainda mais depois de todas essas fintechs no Brasil, quer dizer, não é mais, tipo, você não pagar a sua conta, ter um cartão de crédito que você não paga anuidade, que nos seduziu 10 anos atrás. Você precisa encontrar maneiras ali, seja do seu propósito de marca, na sua entrega de serviço, na qualidade daquilo que está lá, para você manter esse vínculo acontecendo, né? O que tem na marca da Skin que te chamou a atenção lá atrás? O que te brilhou os olhos? Eu acho que foi o propósito. E eu não estou falando só porque eu estou aqui, não, e porque conecta com a autenticidade e tudo mais. Mas, assim... Qual é o propósito declarado? Eles têm uma frase, assim, que eles... Hoje, o nosso propósito é a gente conseguir ser consultivo para os nossos clientes. E o consultivo não é... Eu não quero brigar com uma McKinsey, não estou falando dessa consultoria. Mas eu estou falando, assim, no dia a dia, né? Como a gente já falou, assim, da gente ver departamentos que foram diminuindo, que tem uma carga de trabalho muito grande, que tem, às vezes, um volume de informação imenso. Como é que você consegue olhar para aquilo que, de verdade, vai te ajudar numa tomada de decisão, né? Então, o nosso posicionamento hoje é de estar muito ombro a ombro com os clientes para poder ajudá-los dentro desse processo, né? Então, eu acho que hoje é principalmente o nosso propósito, né? Ele está um pouco mais para fora, né? Que é a consequência. Mas eu acho que ele só é possível porque a gente tem esse propósito interno de desenvolvimento, de cooperação, né? E de liberdade de criação, né? Esse próprio o produto Qualbot que a gente desenvolveu, ele vem dessa liberdade que a gente tem internamente de falar, olha, eu tive uma ideia, eu acho que a gente precisa de uma solução que entregue isso e aquilo e que seja rápida, né? Podemos seguir com isso? Daí você conversa com um, com o outro e falam, beleza, vai em frente. Lidera aí, lidera do Brasil mesmo. A gente vai aproveitar isso globalmente, mas vocês tocam por aí. Então, eu acho que isso é muito poderoso hoje, sabe? Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que é difícil de você encontrar esse tipo de relação corporativa, sabe? E o impacto disso é que, apesar da gente não ser das maiores empresas de pesquisa, a gente já pelo 2º ou 3º ano consecutivo, a gente ganhou ficamos em 3º lugar, na verdade, medalha de bronze, como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Que legal. Né? Então, assim, quando a gente se compara com o 1º e 2º lugar, que tem, sei lá, 3, 4 vezes o nosso tamanho, nossa, essa medalha de bronze é um orgulho imenso, assim, sabe? E no final do dia, é o que me mantém motivada de estar lá, sabe? É a equipe, eu acho que a gente tem uma equipe muito legal,
sabe? O processo seletivo da Skin é incrível. Eu me senti tão bem no processo seletivo, sabe? E eu acho que isso é muito difícil de você se sentir bem-vindo e interessado desde o primeiro contato. E eu sei que não foi só comigo, não. As pessoas que a gente contratou depois, né? Eu acho que sentiram isso no processo. Então, eu acho que é consistência, né? Venho falando disso, mas eu acho que... Com quem vocês concorrem? Porque eu penso, tipo, sei lá, uma Ana Couto Branding lá no Rio de Janeiro, ou a McKinsey, você estava dizendo, de consultorias, que as Top 4 de auditoria. Não sei se eles têm braço para entregar, eu digo, ramificações para entregar esse tipo de solução. Eu acho que depende, a nossa concorrência ela muda um pouco dependendo da área de negócio que a gente está falando. Então, por exemplo, em Revenue Management, a gente tem alguns concorrentes que podem sim vir da área de pesquisa de mercado. Tá. Né? Então, por exemplo, eu não queria dar palco para a concorrência, não, mas vamos lá. A Nielsen é um grande concorrente. Nielsen? Por quê? Porque Legal. a Nielsen já vem dessa própria coleta de dados do varejo, né? E tudo mais. Algumas consultorias, né, que têm mais esse foco em definição de preço e portfólio, às vezes elas são nossas concorrentes, às vezes elas são nossas parceiras. Isso Porque, por acontece com a exemplo, gente aqui também. para Simon Kucher, às vezes a gente trabalha em parceria, às vezes a gente perde projeto para eles, e, né, tá tudo bem. Quando a gente vai para a área de inovação, comunicação, daí eu acho que talvez os nossos principais concorrentes sejam a Ipsos ou a Kantar, né, que são... não que elas não possam atuar nas outras áreas também, mas eu vejo como expertise, em especial da Kantar, muito em marca e comunicação. Acho que a Ipsos consegue se destacar um pouquinho mais em inovação, tem algumas soluções interessantes. Mas vejam, eu estou falando de empresas muito grandes, né? E que operam nessa escala global, que assim, tem realmente, né, um modelo de negócio muito diferente do nosso. Me diz uma coisa, Sofia. Karina. Quantas coisas você consegue fazer ao mesmo tempo? Quando você pega pra fazer? Várias. Não, acho que umas 3 no máximo. Umas 3 no máximo. Tá, então você consegue assistir uma série mexendo no celular. Você gosta de séries? Gosto. Qual a série que você assistiu, a última aí? A última? Nossa. Mas fala uma que te marcou aí recentemente. Acho que Stranger Things que lançou agora a última temporada. Né? Eu ainda nem assisti, mas... Já tá ela mexendo com o psicológico. Tá no meu pensamento. Caiu Netflix, acho que foi anteontem, né? Que a galera bombardeou, não conseguiu sustentar. Caiu de tanta gente. Meu Deus. Também tanta espera, né? Tem essa espera, né? Que essa série é uma que marcou muito, acho que o público, né? A galera da tua idade, assim, né? Pois é, eu comecei a assistir ela, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, faz tanto tempo. Porque acho que essa espera, essa demora de trazer uma temporada nova, traz uma ansiedade maior na gente e uma curiosidade também de assistir. Inclusive, uma das séries que eu tô assistindo chama Maxton Hall, é no Prime Video. E aí, eles estão lançando um episódio por semana. E aí, agora... Os streamings estão com essa mania de fazer isso. Acho que justamente pra gente não assistir tudo de uma vez, entendeu? Então, curtir esse processo de lançar os episódios de uma em uma semana. E a gente curtir esse processo da curiosidade do que vai acontecer no próximo episódio. Olha isso que você está dizendo. Tem um sociólogo, George Simmel, ele trabalhava muito essa questão de... O prazer acontece na espera. Então, se a gente pegar o que é o eros, do amor, eros amar é desejar. Então você ama aquilo que você não tem. E você fica doido por aquilo. Até o dia que você chega lá e diz: ah, mas era tudo isso? Me dá mais, eu quero outro. Aí inventa-se um novo amor. As marcas brincam com isso o tempo inteiro, né? E ele diz uma coisa que é muito interessante. A gente, quando acelera as coisas, a gente perde a condição de entender todo o prazer que aquilo poderia entregar. Então, quando uma série lança uma vez por semana, ela mexe com o desejo, ela mexe com o que será que vai acontecer? Mas eu não tenho agora, não há o que eu faça para eu dar o play, e aquilo mexe contigo. Então, você saboreia melhor quando chega, né? Diferente do que a gente fala desse momento, né? Porque esse momento você quer agora. Lembra nos bastidores você dizendo o que te entedia? Cara, é o lance de não ter agora, é não respeitar a minha velocidade. Mas você sabe que isso que você estava falando me fez pensar no dar o valor para a jornada, não para a chegada.
sabe? Eu não sei, eu tenho a sensação de que essa ansiedade que a gente vive é quase como se a gente tivesse que estar no ponto de chegada o tempo inteiro. E você não está aproveitando o caminho, você não está olhando para a janela, sabe? Assim, você não está apreciando a paisagem. Eu acho que essa aceleração do nosso mundo, sabe? Nos deslocou um pouquinho disso, sabe? Às vezes, na espera, no aguardar, você está refletindo sobre aquilo que você viu. Você está, sei lá, repassando alguma cena na sua cabeça. Né? Eu gosto da gente tentar esse resgate. Eu também gosto. Tanto é que nós temos agora... eu acho que essa é a discussão, porque o quanto a gente suporta, do ponto de vista psicológico, a condição de não ter essa espera. Sabe, o mundo paga e a gente paga a conta. As pessoas estão ficando doentes, né? A gente olha e fala assim, por que as pessoas estão ficando doentes? Por que elas não estão encontrando mais uma razão para fazer as coisas? Sabe que a gente desrespeitando o próprio ciclo agrícola que a gente tem. Você fala assim, antigamente você fazia o que com a terra? Você plantava, deixava a terra descansar, plantava de novo. A gente criou insumos. Hoje você fala assim, você tem a safra, tem a safrinha. Não existe mais descanso. Bota adubo, remédio e ela vai ter que entregar o tempo inteiro. Só, cara, a gente não espera. Pensa um fruto. Você fala assim, qual é o fruto com as temporadas? Os países que estão mais próximos dos trópicos, dos polos. Eles têm muito disso. Você fala assim, cara, eu vou ter o fruto nessa estação e depois o que vai acontecer? Só na primavera seguinte. Que negócio de primavera seguinte? Eu quero ir pro mercado e encontrar morango o ano inteiro. Cara, mas o morango não é do ano inteiro. Se vira, bota lá para funcionar. Então, uma vez que acontece isso, a gente perde a condição de saborear a vida de uma forma... E aí que está um ponto. Eu acho que ao analisar as marcas e a própria tendência de consumo, quando eu vejo uma série fazer isso, eu vejo uma série, não é que ela está incentivando o cara da geração Z a pensar. Não, pelo contrário, ele está lendo uma tendência de que talvez essa geração está dizendo assim, calma, de algum jeito segura aí. Apesar de parecer que eu quero ter... Calma, segura aí, me dá a chance de eu ter mais prazer e conquistar. Mas acho que não só isso. Eu acho que tem uma economia toda que gira no momento dessa espera. Porque eu lembro que quando eu tava assistindo Casa do Dragão... Quando eu tava assistindo Casa do Dragão, por esperar uma semana, isso dá um tempo, um sweet spot, assim, para produtor de conteúdo, para youtuber, para não sei o quê, para produzir um monte de coisa, ter um monte de view, manter você abastecido. Porque daí o que eu ia fazer? Eu assisti o episódio, eu queria mais, não tinha, eu ia pro YouTube para ver análise, porque eu queria reviver aquele... Eu queria entender tudo que eu não entendi. E aí eu ia e começava a seguir gente que comentava, começava a seguir os atores, começava a ver os podcasts que eles iam. Então você dá um tempo para a economia também gerar dinheiro com aquilo e receita, do que quando eu assisti Game of Thrones, que eu assisti todas as temporadas seguidas, eu não passei por isso. Eu vez ou outra, eu consumia um conteúdo que falava, via alguns vídeos antigos de entrevistas, mas não tinha mais essa coisa de me manter ali o tempo todo, tipo, me dá mais conteúdo sobre isso. Aí vinha o próximo episódio, acabava o episódio, que a gente fazia, ia dormir, não. Eu ligava no YouTube do cara que também assistiu e ele tinha autorização para soltar só depois que o episódio acabasse o vídeo dele, porque ele recebia antes o episódio para poder ter esse conteúdo. É o PH Santos, é um cara que eu curto muito, assim, as análises que ele faz. A gente ia assistir o vídeo dele. E aí, no dia seguinte, ele postava um vídeo maior, que era uma análise mais... E aí, eu lavava a louça do café da manhã ouvindo... E aí, isso me dava tempo de consumir conteúdos. Então, acho que tem um lance também econômico. Aumentar o prazer, cara, com certeza. De girar a economia também com... No fim, é tudo, né? Tudo é para gerar grana. A nossa sociedade ainda é capitalista, né? Mas olha que coisa interessante. Tudo é para gerar grana, mas se a Gen Z descobrir que você está fazendo isso só para gerar grana, ele boicota você e fala, não vou comprar, mas não é assim. Ou seja, não vou mais assistir, eu te dou dinheiro, mas não me diga que é só por isso. Inventa alguma coisa. Do negócio. Mas tem isso, porque isso você colocou isso apareceu no estudo, sim. Tipo assim, eu sei que no final do dia, né, vivemos numa sociedade capitalista, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas quando fica muito evidente que o único objetivo daquela marca tá ali para fazer dinheiro, há uma resistência enorme, né? Total. Você precisa mostrar para a sociedade que... Ou quando não tem qualidade, né? Você lança uma marca sem qualidade, uma base que craquela no rosto, assim... Né? Qual o ponto? Que deve ser muito ruim, né? Uma base que pergunta pra Gen Z, a Gen Z vai saber. Pergunta pra Virgínia. Não,
Não, mas eu acho que isso fica muito evidente, né? Assim, qual a função de você lançar um negócio desse? É dar acesso a um produto de mega qualidade, não sei o que. Acho que até foi lançado com esse mote. Mas será que você usa, não funciona, amigo? Que mensagem que você está transmitindo? É o cuidado com o outro ou é o com o seu próprio bolso? Onde está isso, né? Cara, bem tocado nesse ponto, assim. Me diga qual que é a influencer ou influencer que vocês mais curtem aí, que tá no hype do que vocês seguem. É que no caso você já não tem mais rede nenhuma. Cara, eu não tenho rede social. Me fala assim, peraí, então vamos fazer um parênteses. Pensa no teu, antes de você dizer, mas dizer, cara, você tá fora desse mundo, apesar de, por exemplo, agora no estudo com esse, fazer uma baita pesquisa sobre isso. Sente um ET, às vezes? Às vezes eu me sinto, porque... Sei lá, às vezes eu descubro meme quando o meme foi pro UOL já, entendeu? Tipo, ele já saiu do hype há muito tempo, quando eu começo a entrar na conversa, sabe? Às vezes está meu filho, de 7 anos, que tampouco tem acesso à internet, mas que já está muito mais ligado, me comentando uma coisa ou outra, me apresentando. O Mr. Beast, eu fui ouvir falar através do Raul, que tem 7 anos, sabe? Então eu descubro um pouco por ali. Óbvio, tem muita coisa que, né? Tem o meu time também para me contar quando tem alguma coisa acontecendo, eu tô por fora. Mas não vai voltar. É um processo de uma decisão. Sabe por quê? Porque eu acho que isso tem a ver com eu abraçar a minha própria autenticidade, sabe? Entendi. Eu tentei voltar já. No comecinho desse ano, eu fui fazer um curso de cerâmica. E daí, primeiro eu fiquei resistente de voltar para a rede social e tentei... Quer dizer, o Pinterest é uma rede social, mas né, um pouquinho distinta das outras, e tentei me virar por ali. E daí eu vi que o conteúdo que tinha ali não estava me inspirando muito. E criei uma conta fake no Instagram, basicamente para poder me inspirar, assim. E eu confesso que eu passei uns 2 dias ali num acesso muito obstinado em cima de criações de cerâmica. E cerâmica deu uma hypada, né? Eu descobri depois, assim. Só que, assim, eu apaguei também, porque eu vi que eu tava no final de semana ali, tipo, ia assistindo vídeo disso, daquilo, e daquilo outro, e daí eu sentava ali na frente, olhava pra minha argila, e o que eu vou fazer? Eu não sei. Porque, tipo, é como se eu tivesse recebido tanto estímulo de uma vez, que nada colou ali, sabe? Daí eu apaguei de novo também. Mas você continua brincando com argila? Continuo brincando com argila. Brincando com argila. Mas agora, eu quis usar... Não, mas é bem brincando, porque eu não fiz aula suficiente pra dizer que super sou ceramista. Eu quis usar um verbo muito específico, porque tem um lance de pausa, de diversão, de acho que muito mais do que trabalho. Não é argila, né? Não, eu sei, não é moldar, eu sei, você produz coisas. Sabe que é legal, ó, tem argila sim, né? E quando eu vou fazer, em especial em casa, o primeiro fim de semana que eu fiz foi muito louco, porque eu voltei com a argila que tinha sobrado da aula para casa e falei, eu vou fazer mais um bowl, né? Que era tudo que eu tinha aprendido no dia. Cara, meu marido e meu filho se sentaram do meu lado e cada um fez um negócio. Porque você voltar para isso que é manual, sabe? Eu não sei, para mim teve um efeito maravilhoso. Porque, assim, com a argila, para começar, você tá com a mão suja. Sim. Então, você não tem como ficar no celular, sabe? Esse negócio de... E eu sei lá, eu adoro, porque ele tem vários processos. Então, o primeiro é você, tipo, garantir que ela tá homogênea, assim, tirar as bolhas. Então, é um negócio que você aperta e você joga e não sei o quê, é a força. Sabe assim, né? Depois, você dá uma apaziguada, você vai modelar, você vai abrir, né? Você vai passar um cartão ali para garantir que ela tá lisinha, que ela não tem nenhum machucado, para você poder dar a forma que você quer. Então, eu acho que esse processo, ele me traz uma amplitude mental, sabe? Assim, de desconexão e de ausência de tela, que eu acho muito maravilhoso. Pô, mano, eu já quero mexer nesse negócio, cara. Você tá vendendo muito bem. Continue. Vamos fazer um workshop. Vamos. Total. Eu vou conseguir fazer um bowl, então, um pratinho maneiro. Você tava com um, né, do Lucas, bonito pra caramba, cara. Que da hora, meu. Eu acho suspeita fantástico. Falar, Sou super suspeita. Não, e daí eu fui fazer outras coisas que também envolvem você mexer, sei lá, com artesanato, assim, sabe? Eu aprendi a fazer coquedamá. Sabe aquela plantinha que você envolve a raiz em musgo e tal?
Tenho tipo 12 lá em casa, sabe? A pessoa realmente obstina, passa o domingo fazendo o negócio. Mas é isso, porque eu acho Aí depois sobra só pro marido pendurar, né? Não, eu pendurei mesmo. Pendurou? Né? Não, lá em casa eu dou conta. Porque Eu comprei a furadeira, sabe? Nossa, eu fiquei enchendo o saco. Pendura isso aí. Fica... Pô, maneiro, você tem a furadeira, já tá tudo escrito. Já tá com as buchinhas, tudo com isso. Tudo. Pô, barba, cabelo e bigode. Eu acho. Eu não sei, né? Falando só pela minha experiência, esse momento de desconexão, de você voltar e começar a consumir essas coisas que eu brinco que é da invasão zumbi, sabe? Assim, o dia que cai a internet, você tem o que fazer. Você tem o que fazer, Eu tava fazendo. Agora eu parei um pouco, né? Porque eu tenho que manter um ser humano de 1 ano e meio vivo. Mas é bordado à mão. E crochê. Só que o que começou a me irritar é que eu cheguei num momento que, principalmente do crochê, que eu precisava ver os vídeos para saber fazer os pontos. E aquele negócio de eu não estar desconectado de verdade, sabe? De estar fazendo, estar no YouTube, aí aquilo me deu. Aí eu falei, vou fazer meu bordadinho à mão mesmo aqui. Aí eu fico só no offline, então o crochê não avancei muito. Mas isso me incomodava um pouco. E é muito real, né? Porque você tá fazendo um negócio manual, parece que a cabeça não consegue... Você tem que fazer aquilo, se dedica para aquilo, assim. Aquele negócio de fazer assistindo o YouTube tava me incomodando, assim. Então a Sofia tem... Antes de falar do influenciador, me fala uma atividade manual que você faz. Se tem. Manual? Cara, manual, o que é isso? Analógico. Olha lá, mãe. Olha lá. Para estudar. Mas estudar não, mas escrever à mão. Escrever à mão. Mas não é manual, mas eu amo ler. Eu leio muito, então eu me desvencilho Livro total. De papel ou no Kindle? Muito de papel, mas agora minha mãe me deu um Kindle, aí eu tô no Kindle. Tá. Era de papel só porque você não tinha o Kindle ainda. Tá. Mas o de papel é uma experiência também. Tipo, tem o cheiro, tipo, virar as páginas. Eu gosto que você vai num lugar e você tem um livro e alguém pode puxar um assunto. Também. Tipo, ver a capa do livro. Total. Eu amo ir na livraria. É maravilhoso. Aí minha mãe fica, não, só 2. Aí, não, mas eu quero mais esse. Não, sou. Viu? E me fala um influencer aí. Nossa, é muito difícil, porque, tipo assim, o que eu vejo é mais por curiosidade de, tipo, ver a vida, mas de uma forma mais superficial, sabe? Mas quando você me perguntou, eu tava aqui pensando, e a única que eu pensei, ela não é tão famosa. Ela participou de um reality há uns anos atrás, de Férias com Ex. Mas ela mudou, gente, eu juro. E aí ela chama Clara Maia. Ela teve 2 gêmeos há um ano atrás, 2 anos. E aí agora ela teve mais 2, só que um morreu no parto, o outro nasceu prematuro. Inclusive, ontem ela saiu da UTI com o que sobreviveu. E, tipo, além dela mostrar todas as dificuldades, ela também fez muita doação de leite materno que ela tinha sobrando para outras crianças que estavam precisando. E acho que é uma influência muito positiva. Foi a única que eu consegui pensar, sinceramente. Mas eu acompanho muitas, mas mais de forma superficial mesmo. Entendi. A nossa cultura está muito influenciada por isso. E a atividade manual, foi muito bom falar sobre isso, né? Tem... Na cultura, por exemplo, na cultura judaica, todo mundo tem que saber fazer alguma coisa manual. Por quê? Porque se um dia você quebrar na vida, você sabe começar de alguma coisa. Então tem uma lógica. Você sabe fazer muito bem, lidar com utensílios, por exemplo, para dentro da casa, fazendo a partir da argila. Por exemplo, legal, quebrei. Ou por onde eu começo? Começa a mexer na argila e começa vendendo, você começa a gerar riqueza e tudo mais, né? Então existe uma lógica do manual que é a condição de te fazer prosperar de novo e sempre, né? Por isso que é muito legal. É óbvio que a gente não entra nessa pensando, se eu quebrar, eu volto para aqui fazendo isso. Porque se eu depender do meu bordado para sobreviver. Mas é isso, cara. E essa viagem é muito interessante sobre se alguém um dia desligar a energia elétrica e o que sobra da gente. Imagine, sem satélite, sem nada, esquece esses aparelhos que a gente tem. E aí? Como é que a gente encontra o prazer na vida de novo? De uma roda de conversas, né? Somos jovens. Mas eu lembro, por exemplo, da minha avó me dizer que o final da tarde deles, que era o sol se pondo depois de um dia na lavoura, era um momento de conversa, música e reunião. Tipo, era essa o encanto. E aí, quando o sol se punha, o que eles faziam? Iam dormir. E eles acordavam quando? Quando pega uma época como a nossa, quando é 5 e pouquinho da manhã, tava todo mundo de pé.
Porque eles fizeram um ciclo, né, do corpo de fato descansar com a terra, né? Uma parada do sol dormir, a gente também descansa. Coisa muito doida, né? Então, de fato, eu acho que a gente criou um mundo virtual e ele está cada vez mais mostrando uma realidade que, de fato, a gente mergulha e acha que tudo aquilo, mas eu não sei, de fato, o que nós vamos colher a respeito disso, né? Por isso que reflexões como essa, elas são muito importantes, assim, um estudo como esse, por mais que ele tenha conexão para mostrar o que tua marca tem que fazer para lidar com essa questão de consumo e das pessoas que tem uma questão também de lidar com a essência, que é um pouquinho do que a Mari trouxe, acho que no começo. Você disse que é apaixonado por entender a essência do ser humano, da convivência e tal. Ao ver esse material e bater um papo com vocês, o tempo inteiro vocês estão me fazendo voltar para isso. Quem é o ser humano, o que ele precisa de fato e como eu posso entregar algo genuíno para ele, autêntico para ele, né? Eu acho que nada do que eu falei aqui hoje, para quem está sentado numa cadeira de marketing, quem está construindo marca, eu não trouxe nada que fosse assim absolutamente novo, sabe? Mas eu acho que isso também traz o desafio que é você conseguir fazer isso bem executado, sabe? Que é você conseguir ter consistência na execução, sabe? Então, eu acho que o grande recado é esse, assim, né? Não é que a gente está reinventando a roda, não é que a geração Z trouxe para a gente algo muito mirabolante. Mas eu acho que tem uma cobrança em relação a essa consistência e essa entrega, né, de um benefício que vai além do que é racional, né? Que precisa de um olhar cuidadoso, né? Para você garantir que você tenha essa conexão permeável, né? E consistente, de novo. Né? Fazer o feijão com arroz bem feito é muito difícil. Muito difícil. Né? Olha, você tem toda a razão, Mari, porque se saber das coisas nos fizesse pessoas melhores e diferentes, a prateleira de autoajuda tá lotada quando a gente vai buscar livros, certo? E por que as pessoas estão arrebentadas? Falam, pô, peraí. Existe uma teoria, existe uma prática. Eu acho que o que nós fizemos aqui foi talvez que seja o incentivo e o empurrão para que alguém de fato consiga ter regularidade na produção de conteúdo ou de entrega para alguém, para conseguir fazer a marca prosperar mas de fato entender como que é esse ciclo, botar em prática algo que a gente está aprendendo. Ler sobre o artesanato é interessante, mas botar a mão na massa é outra coisa, né? Boa. Tem algo que vocês gostariam de dizer por fim que a gente não perguntou aqui? Vocês vieram no carro pensando, nossa... A Sofia falou, cara, eu não estava pensando em nada. Eis o momento. Não, eu acho que eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui. Foi um papo super interessante. Esse resultado que a gente apresentou para vocês, ele está disponível. Gratuito? Se alguém gratuito, entre em contato com a gente, né? skingroup.com. Tem nosso LinkedIn também. Se quiser me procurar lá, Mariana Abelha. A gente coloca os links na descrição do YouTube. E a gente, né, pode compartilhar esses resultados nas empresas e gerar essa discussão. Eu acho que o nosso objetivo aqui é fomentar a discussão para que essa conexão com o consumidor ela seja algo presente, né, dentro dessas estratégias que são pensadas o tempo inteiro. E a gente está aqui para facilitar, né, esse pensamento, essa execução e encontrar aquilo que de verdade vai gerar ações que vão trazer resultado, né? No final do dia, é para isso, né? A razão da nossa existência e acho que o nosso propósito é de estar muito junto para a gente garantir que essa autenticidade permaneça e seja, né, reconhecida pelos consumidores que nos ouvem, nos veem, enfim. Você não conversou com o marqueteiro. E essa é uma parte interessante. Você conversou com um público de RH agora, que pode pensar, e o que isso tem a ver comigo? Você também é um marqueteiro, não se esqueça disso, você é de RH que está ouvindo agora. O plano de recompensa que você monta é um plano de recompensa, assim como as marcas oferecem você também. O seu tem um pacote de dinheiro, a marca tem um pacote de emoções, percepções, mas se o cara não vê esse pacote bem embaladinho também, para ele não significa nada. Você pode dar 1 milhão e jogar na mesa, você pode embalar R$20 dentro de algo precioso e eles têm percepções diferentes. Então que
povo de RH entenda que eles são também marqueteiros e que eles se alimentem disso. Muito obrigado mais uma vez. Sofia, muito obrigado pela presença. Desculpa jogar você na fogueira, mas enfim, agora espero que você tenha se divertido. Eu gostei. Certo. Ah lá. Mari, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada, Uma gente. honra. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.